Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática para continuarmos os estudos sobre trigonometria. Sendo seno de x igual a 1/3 e x pertencente ao intervalo de 0 a π/2, calcule o valor de y dado por essa expressão. Uma possível estratégia nesse tipo de problema, quando ele pede para você calcular o valor de uma determinada expressão, é você tentar simplificar a expressão ao máximo. Nesse problema, você vai ver que isso não é necessário porque a simplificação acaba não sendo muito profícua. Acaba não sendo muito vantajosa, porque se você simplesmente substituísse os valores correspondentes a cada uma dessas variáveis trigonométricas, você também chegaria ao resultado com uma certa facilidade. Mas eu vou mostrar como seria a simplificação dessa expressão em x, né? Então eu vou fazer a transcrição dessa expressão para a variável y. E aqui, basicamente, a gente precisa fazer a extração do MMC e você percebe que vai haver uma diferença de quadrados no denominador. Então essa primeira parte do numerador ela é simplesmente a multiplicação de cada um dos denominadores por 1 e, como eu disse, o denominador acaba sendo dado pela diferença de quadrados. Com isso, você consegue cancelar os termos simétricos ali no numerador dos cotangentes. E ficamos apenas com 2 vezes a cossecante dividido pelo quadrado da cossecante menos o quadrado da cotangente. Essa é uma possível simplificação e bastaria então você calcular o valor de cada uma dessas funções e substituir adequadamente, né? Certo, agora que a gente já mexeu um pouco na expressão em y, vamos avaliar os dados que o exercício nos dá. Então ele diz a você que x pertence ao intervalo de 0 a π/2, isso significa imediatamente que x é do primeiro quadrante. Então a gente pode colocar aqui do lado mesmo a primeira implicação que x é do primeiro quadrante, logo seno de x é maior que zero e o cosseno de x também é maior que zero. Por conta disso, a gente acaba definindo então o sinal do cosseno. Então, quando você for aplicar a relação fundamental da trigonometria para encontrar o valor de cosseno, você já vai ignorar o sinal negativo associado às duas possibilidades de quando você extrai a raiz quadrada para encontrar esse valor. Então, substituindo o valor do seno e elevando ao quadrado, a gente vai ficar com 1 menos 1 nono. Isso vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. E agora basta a gente então fazer o cálculo do cossecante e do cotangente e depois substituir para encontrar o valor de y. Cossecante de x é 1 sobre seno de x. Seno de x, nesse caso, é 1/3. E, portanto, você acaba simplesmente jogando 3 lá para o numerador. E cotangente pode ser escrito como cosseno sobre seno. E, nesse caso, então, ficamos com 2 raiz de 2 sobre 3, que multiplica 1 sobre 1/3. Você percebe que o 3 acaba sendo cancelado e, portanto, você fica apenas com 2 raiz de 2. Bom, agora nós possuímos os valores necessários para calcular y e basta você substituí-lo nas variáveis correspondentes. Perceba que aqui no denominador você vai ter uma diferença de quadrados que vai ser 9 menos 8, né? E finalmente você acaba ficando com 6 dividido por 1, e isso é equivalente a 6. Então a resposta final do problema seria y igual a 6. Novamente, você poderia simplesmente substituir logo de início os valores de cossecante e cotangente na expressão que lhe foi dada, mas para problemas um pouco mais complexos que esse, a mera substituição dos valores nas variáveis correspondentes gera um trabalho operacional inviável e, portanto, é sempre recomendável que você consiga simplificar ao máximo a expressão dada para só no final substituir as eventuais variáveis necessárias, né? Muito obrigado ao Arthur Rodrigues por ter enviado essa questão lá pelo Google Forms e ficamos por aqui. Nos vemos numa próxima oportunidade.